Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Só um minutinho. Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí nessa manhã de segunda-feira? Tá friozinho hoje, né? E aí, como é que estão as coisas aí? Como nós estamos em poucos, eu vou deixar aí o microfone aberto e aí vocês podem participar aí da aula. Já estou ouvindo alguém digitando alguma coisa, o povo está chegando aí, né? Então seja bem-vindo, Gabi, seja bem-vindo, Jennifer, Bernardo, Melissa, Luiz, né? Sejam todos bem-vindos aí à nossa aula. Tranquilo com vocês? Estou vendo o chat aqui, ó, vocês podem responder, tá bom? Eu também estou bem, Melissa, obrigado pela pergunta aí. Vamos começar mais uma semana aí de aulas, né? Na verdade, vocês já começaram, né? Já tiveram algumas aulas hoje, né? Então, no caso, vamos começar mais uma semana aí referente a ciências. Vamos ver se mais alguém vai chegar aí. Tudo certo, então, pessoal, com vocês? Só a Melissa me respondeu, então, por enquanto está tudo certo. Quer dizer que os outros não estão? Como é que tá as coisas aí? Tranquilo. Que bom, Bernardo. Que bom que tá tudo bem aí. Bom, então vamos lá, começar a nossa aula. Vamos fazer uma breve oração e aí nós começamos a nossa aula. Querido Deus, vamos novamente, Pai, começar mais uma semana acadêmica, né, que estaremos começando a estudar a parte de não só de ciências, mas de matemática e todas as outras disciplinas, Pai. Que o Senhor possa estar nos ajudando, nos dando auxílio, Pai, nesse momento que estamos passando, né, que realmente é um momento diferenciado de aprendizagem, mas que o Senhor possa estar tocando no coração de cada aluno, Pai, que existe a necessidade, sim, de um esforço por parte deles e por parte nossa também, dos professores e funcionários do colégio como um todo, para que nossa parte acadêmica possa evoluir, Pai, que não fique parada devido a esse problema mundial que estamos passando. Então faça-nos entender isso, Pai, que existe sim a necessidade de um esforço ainda maior, Pai. Sei que não é fácil ficar na frente de um computador, né? É muito diferente estudar dessa forma, mas que o Senhor possa estar nos ajudando, Pai, nesse sentido. Também esteja ajudando aos alunos como um todo, Pai, não apenas na parte acadêmica, mas também na parte principalmente psicológica e espiritual, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um e aos seus familiares. Entrego essa aula em tuas mãos e que o Senhor possa estar nos ajudando, Pai, não apenas a mim, mas os alunos, para que tenhamos uma aula de qualidade e realmente uma aula de aprendizagem. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. Vou começar nossa aula, então. Continuar com as funções inorgânicas, né? Não sei se todos vocês estavam nas aulas passadas, mas estamos vendo, né, sobre a parte de funções inorgânicas, que é ácido, base, sal e óxido. Então, na aula passada, começamos a ver a definição de ácido, né? Espero que vocês tenham visto, né, as aulas e tudo mais, dado uma olhadinha na apostila como um todo, né, que foi uma das atividades que eu havia pedido, e também agora vamos continuar então com a parte de ácidos. Então vamos lá, vamos alguns exemplos aí, né? Vamos compartilhar aqui o nosso Paint para que você consiga visualizar aí o que nós iremos falar sobre ácidos. Então vamos lá, vamos compartilhar então. Bom, então ácidos, né? Eu já tinha dado alguns exemplos para vocês lá. Então deixa um caderninho aí, pessoal, como eu digo sempre, né? Um caderninho, vai tomando nota. Tenta se aproximar do momento presencial, como nós faríamos na escola, né? O professor vai escrevendo, vocês vão tomando nota, vão perguntando. Então, imagine-se nesse exato momento na sala de aula, né? Que é exatamente onde você está agora. Um pouquinho diferente, mas não deixa de ser uma sala de aula. Tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, o ácido clorídrico, né? Cuja fórmula era HCl. Tá? Então,
você tem esse ácido no teu estômago, ele é um dos responsáveis pela digestão, tá? Então aqui é o ácido, vou abreviar ácido como ácido, tá? Então esse é o ácido clorídrico. Outro ácido, pegar o ácido sulfúrico, né? Só relembrando que nós vimos na aula passada. Foi o finalzinho da aula passada. Então, ácido sulfúrico é o H2SO4. Isso aqui é o ácido sulfúrico, que eu havia comentado para vocês, que é o ácido de bateria, né? Que está na bateria dos automóveis. Então, aqui é o ácido sulfúrico. Outros ácidos aí. Um ácido que é usado para fazer fertilizante e também explosivos, que é o ácido nítrico. Então, HNO3. Então, vai tomando nota. Anote a fórmula molecular deles, que é tudo ligação molecular, covalente, tá? Então, nós chamamos de fórmula molecular. Então, anote a fórmula molecular e anote aí no seu caderno o nome dele. Se bem que a aula de hoje é justamente para aprender a dar o nome, tá? Então, aqui é o ácido nítrico, certo? Ácido nítrico. Vou pegar mais um, ó. Ácido carbônico. Então, ácido carbônico, que é usado para fazer a carbonatação do refrigerante ou da água com gás. O que é carbonatação? É a produção do gás. Tá? Então, aquele gás que tem no refrigerante, na água com gás, eles colocam esse ácido dentro dessa bebida e esse ácido transforma-se no gás que você está acostumado a visualizar. Então, a fórmula dele é H2CO3. Então, esse ácido, que é usado para fazer a carbonatação do refrigerante, ele é o ácido carbônico. Agora, a pergunta, o que todos esses têm em comum? Que foi uma das últimas perguntas que eu fiz na aula passada. O que todos esses ácidos têm em comum? O que vocês acham? Participem, tá, pessoal? Não demora muito para responder. Senão fico demorando aqui para ouvir alguma resposta, né? Daí a gente perde um tempo precioso da aula aí, tá? Então, o que eles têm em comum? Vamos lá, o que eles têm em comum? Vamos tirar o chat aqui para ouvir vocês. Isso, a Melissa falou ali, ó, tem o hidrogênio. Exatamente isso, Melissa. E todos os hidrogênios, eles estão na frente da fórmula molecular. Pode perceber que todos eles começam com hidrogênio, tá? Então, isso é uma característica dos ácidos inorgânicos. Todos eles, sem exceção nenhuma, iniciará com hidrogênios, tá? Então, ácidos iniciam com o elemento, né? Com o elemento hidrogênio. Exatamente isso. Agora, que nem eu havia comentado lá passada, não é todo ácido começa com hidrogênio, mas não é porque começa com hidrogênio é ácido, tá? Por exemplo, a água. A água é H2O, só que não é um ácido, tá? Então, vamos colocar aqui para você lembrar. Ó. A água tem fórmula molecular H2O, só que ela não é um ácido, tá? Então, não é só porque começa com hidrogênio é ácido. Então, não é ácido. No caso, a água, perceba o seguinte, ó, você vai ter dois elementos, ou seja, você vai ter o oxigênio, tá? Então, ele termina com oxigênio, então, oxigênio, e só tem mais um elemento na frente, que no caso é o hidrogênio. Tá? Então, só tem dois elementos, oxigênio e o primeiro que é o hidrogênio. Então, nesse caso, então aqui ó, seria o hidrogênio. Então, quando você tiver oxigênio e mais um elemento, você tem a função que nós denominamos de óxidos, tá? Então, a água não é um ácido, ela sim é um óxido, que é uma outra função, tá? Então, é um óxido. Então, óxidos, né? O que são óxidos? Óxidos são substâncias que têm um oxigênio, né, tem oxigênio e mais um elemento, tá? Então, óxido, que é o caso da água, né? Tem oxigênio, então, oxigênio e mais um elemento na sua estrutura. Vou tirar aqui, ó, para você visualizar. Então, tem oxigênio e somente mais um. Vamos dar mais alguns exemplos de óxido? O gás carbônico.
é um tipo de óxido, tá? Ó, exemplo, ó, CO2, tá? Então a quantidade não importa, tá? Que não lembra que esse número de baixo é quantidade. Então você tem oxigênio e carbono, somente dois elementos, tá? Vamos pegar o óxido de ferro. Então tem essa fórmula aqui, ó, Fe, um deles, né? Fe, que é o ferro, e o oxigênio. Então ele é um óxido também, tá? Pegar o óxido de sódio. Então seria isso aqui, ó. Na, que é o sódio, né? Na2, então são dois sódios e o oxigênio. Então, em relação a elemento, tem o oxigênio e o sódio. Então, todos esses exemplos que eu coloquei aqui agora para vocês, eles são óxidos, certo? Então, esses elementos, eles são elementos que são óxidos. Ou seja, a água não é um ácido, tá? Então, para ser um ácido, até pode terminar com oxigênio, não tem problema, tá vendo? Mas tem um elemento e depois vem um nitrogênio. Tem que ter pelo menos 3. Existem ácidos com 4, 5 elementos. Mas então vai ter essa configuração, tá? E os ácidos em si, os ácidos, ele tem uma certa classificação, que isso vai ser usado para fazer os nomes deles. Então, quais são as classificações dos ácidos? Tá? Então, vamos colocar aqui as suas respectivas classificações. Então, o ácido, ele pode ter pelo menos aí 4 classificações. Quais são essas? Vamos ver, tome nota aí, ó. Então, ácidos, eles têm 4 classificações. Vamos colocar as 3 primeiras, aí depois a gente coloca a quarta. Então, a primeira classificação que nós iremos colocar é em relação à presença ou não de oxigênio, tá? Então, presença de oxigênio. Você pode perceber que o primeiro exemplo que eu coloquei é o HCl, não tem oxigênio. E os outros têm oxigênio. Então, quando você tem oxigênio ou não tem oxigênio, ele recebe um nomezinho, tá? Então, com oxigênio vai ter um nome e sem oxigênio terá um outro nome. Vai fazendo esse fluxograma aqui, tá? Para você entender bem, ou o mapa mental. Então, quando o ácido tem oxigênio, ele é chamado de oxiácido. Oxiácido. Ou seja, ácidos que têm oxigênio. E quando ele não tem oxigênio, ele é chamado de hidrácido. Beleza? Então, esse primeiro ali é com oxigênio. Então, vou colocar em vermelho aqui para ficar bem chamativo. Então, oxiácido é com oxigênio na sua estrutura. E hidrácido é sem oxigênio. Tomou nota aí? Então vai escrevendo, tá? Não se perca aí nas classificações. Exemplos de com oxigênio aqui, ó. Vamos copiar. Então, com oxigênio são esses três, ó. Por exemplo, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, tá? Então, esse aqui é um exemplo, ó, com oxigênio, tá? Então, esse é um dos exemplos que eu dei ali em cima. Perceba que sempre vai começar com H, o ácido, isso sempre, isso não tem exceção. E os oxiácidos, eles terminarão com O. E aí no meio deles vai ter um elemento qualquer. E sem oxigênio? Vamos pegar o exemplo aqui, ó, o ácido clorídrico, né, que está no nosso estômago, ajudando a fazer a digestão. Então, ácido clorídrico. Então, perceba que os sem oxigênios, eles começam com H, porque isso não vai mudar, e termina com um elemento qualquer, sem a presença de oxigênio. Beleza? Primeira classificação? Então é essa, com oxigênio e sem oxigênio, bem fácil, né? Com oxigênio é chamado de oxiácido e sem o oxigênio é chamado de hidrácido. Tranquilo? Agora vamos lá para a nossa próxima classificação aí. Agora, em relação deixa eu ouvir aqui algum comentário que vocês tenham. Então, por enquanto, nada. Estou deixando o microfone aberto, tá, pessoal? Vocês podem participar, tá? Então, se quiser falar, é só abrir o microfone aí e falar sem problema. Tomar uma aguinha. Então, vamos lá continuar então com a nossa classificação.
Agora, em relação à quantidade de hidrogênios, tá? Então, tem uma outra aqui, ó, outra classificação. Em relação à quantidade, deixa eu escrever certinho aqui, ó. Então, em relação à quantidade, vou deixar em preto aqui para seguir o nosso padrão. Então, quantidade de hidrogênios. Quantidade de hidrogênios. Vou apagar essa setinha aqui para você não confundir. Depois a gente coloca outra. Então, essa classificação é simplesmente você olhar a fórmula, tá? Então, nesse primeiro aqui, ó, quantos hidrogênios que eu tenho no ácido clorídrico? Se não aparece número nenhum, significa que eu tenho o 1, tá? Então, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, o número 1. Então, esse 1 ele não aparece, tá? Seria um hidrogênio. Aqui no ácido sulfúrico, ó, seriam 2 hidrogênios, né? No ácido nítrico, novamente, ó, 1 hidrogênio. No ácido carbônico, 2 hidrogênios, tá? Então, esse número que está embaixo do H é ele que você vai usar aí, tá? Que é a quantidade de hidrogênios. Então, quais são os nomes que você vai usar, tá? Então, vamos colocar nosso esqueminha aqui, ó. Então, eu vou colocar até 4 hidrogênios, tá? Mais do que isso, daí já é mais complicadinho. Então, ele pode ter 1, 2, 3 ou 4 hidrogênios. Então, vamos colocar aqui, ó, até 4 hidrogênios, nessa nossa classificação aí. Então, vamos colocar lá, ó, 4 hidrogênios. Deixa eu apagar essa última aqui, para não ficar confuso o nosso desenho. Então, ele pode ser chamado de monoácido, ele pode ser chamado de diácido, ou ele pode ser chamado de triácido. Qual que seria a diferença? Bom, é bem simples, né? Você saber o que significa isso. Então, o que seria monoácido? O prefixo mono indica o quê? Somente um hidrogênio, tá? Então, na sua estrutura, ele terá somente um hidrogênio. Então, deixa eu colocar aqui que tá difícil escrever. Então, um hidrogênio, tá? Vou colocar assim, ó, vou abreviar, tá? Para ser mais rapidinho. 1H, tá? Que aí é o númerozinho que está embaixo. E se ele fosse diácido? Ficou fácil agora, né? Ó, di significa 2 hidrogênios na sua estrutura. E se ele fosse um triácido? Então, triácido, 3 hidrogênios na sua estrutura. E se ele fosse um tetraácido? 4 hidrogênios, tá? Então, tetraácido, ele teria 4 hidrogênios. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais, ó, para a gente conseguir escrever mais. Então, se fosse 4 hidrogênios, tetraácido, tá? Então, essa aqui é a nossa segunda classificação, tá? Então, vamos colocar aqui tetraácido, para deixar bem completinho. Então, tetraácido. Ou tetrácido, tá? Pode colocar só um A aqui, não tem problema. Tetraácido ou tetrácido. Então, nesse caso, você teria a quantidade de 4 hidrogênios. Vamos dar alguns exemplos. Ó, de 1 e 2 hidrogênios, já temos aqui, né? Ó, o HCl, novamente, né? Ó, ou HNO3, que é o ácido nítrico. Vamos colocar aqui, ó, HNO3, que é o ácido nítrico. Então, esse aqui, ó, seria um monoácido, certo? Ele seria um monoácido. E vamos colocar um pouquinho menor aqui, ó. Então, aqui o HNO3, que é o monoácido. Então, HNO3, beleza? Monoácido. E se fosse um diácido? Consegue ver algum exemplo ali? Ó, tem 2, né? Vamos pegar o H2SO4, que é o sulfúrico. Ó. Então, H2, ó, 2 hidrogênios, SO4. Então, aqui você tem 2 hidrogênios. Um triácido, ali não tem. Vamos pegar o ácido fosfórico. Então, esse não tá. O novo para a tua lista de nomes aí, ó.
Ácido fosfórico, ele tem a seguinte fórmula, H3PO4. Ele é usado também nos refrigerantes. Então, se você comprar um refrigerante, ver um refrigerante, olhar no rótulo, estiver escrito assim, ó, INS338, significa que você está ingerindo o ácido fosfórico. E um tetraácido, 4 hidrogênios. Por exemplo, ó, esse aqui, ó, H4, Fe, que aí lembra a letra maiúscula e minúscula, né? O elemento só, que é o ferro. Aí, entre parênteses, CN, que você tem o carbono e o nitrogênio, e o 4 aqui embaixo. Certo? Então, HFeCN, desculpa, não é 4 embaixo, é 6 embaixo. Então, H4FeCN6. Então, perceba que você tem 4 hidrogênios aí, tá? Então, essa é a sua segunda classificação. Então, a primeira que nós vimos, né, ó, presença ou não de oxigênio, ele pode ser oxiácido com oxigênio, ou ele pode ser hidrácido sem oxigênio. E aí os respectivos exemplos aí. A segunda classificação, quantidade de oxigênios. Então ele pode ser o quê? Monoácido, somente um hidrogênio, pode ser um diácido, 2 hidrogênios, pode ser triácido, 3 hidrogênios, ou pode ser tetraácido, 4 hidrogênios na sua estrutura. Beleza? Até o momento, tudo certo? Alguma pergunta? Ouvindo um barulho de fundo aí, vocês podem falar, tá, pessoal? Eu sempre digo isso, não tem problema. O Bernardo tá com o microfone aberto aí, ó, pode comentar, tá, Bernardo, Gabi, Jennifer, Melissa, Luiz, pode falar comigo, sem problema. Tudo certo? Alguma pergunta? Posso ir para frente? Tem mais classificações ainda, tá, pessoal? Essas duas, ficou bem claro? Então, beleza. Então, a Melissa aí falou, foi a porta-voz dos outros aí que não se manifestam, né? Então, beleza. Então, vamos continuar aí. Próxima classificação. Então, vamos lá. Próxima classificação vai ser em relação à quantidade de elementos, não de hidrogênio, tá? Agora, a próxima é em relação à quantidade de elementos. Quantidade de elementos. E aí, novamente, né? Pode ter dois, no mínimo dois, né? 2 elementos. Então, vamos colocar aqui, ó. Uma classificação, 2 classificações, 3 aqui, ó. 3 nomezinhos para você gravar. Os mais importantes, tá? Então, ele pode ser assim, ó. Binário, então, binário. Já vamos colocar todos os nomes primeiro, daí depois eu comento o que significa. Ó. Ternário ou quaternário. Beleza? Então, é um desses aí que você vai utilizar, tá? Binário, ternário ou quaternário. O que significa ele ser binário? Então, vamos colocar aqui o que significa. Então, ele é binário quando você tiver somente 2 elementos. Elemento, lembra que você representa pelas letrinhas. Vamos colocar um exemplo. Então, aqui, ó, vamos colocar um exemplo aqui. Ó. H, um elemento, que é o cloro, certo? Mesmo que eu mude a quantidade, ó, 2, não importa. Desculpa, o cloro não, é hidrogênio. Então, você tem o hidrogênio, não importa a quantidade, e, por exemplo, o S, que é o enxofre. Tá? Esse ácido, ele chama ácido sulfídrico, o H2S. Tá? Esse ácido sulfídrico, ele é aquele gás, ele é um tipo de gás que ele é liberado, por exemplo, quando o ovo fica podre. Não fica um cheiro muito, muito ruim? Então, aquele cheiro que você está sentindo é o ácido sulfídrico. Aonde mais ele aparece? Em mangues. Não sei se você já teve a oportunidade de ir em um mangue. Ele tem um cheiro bem forte, um cheiro ruim. Então, aquele cheiro é justamente o ácido sulfídrico. Ou então, quando você está passando num dia assim que faz muito tempo que não chove, e aí você passa próximo a um bueiro ali de esgoto, na rua,
e aí e sente um cheiro horrível. Aquele cheiro horrível que sai do bueiro, né, dos esgotos, também é o ácido sulfídrico, né, que é o H2S, tá? Então ele é o ácido do mangue, ácido do esgoto ou ácido do ovo que estragou, que é o ácido sulfídrico. Tá? Então perceba que ele tem o enxofre e o hidrogênio. Não importa a quantidade aqui, né? O que importa é os elementos, as letrinhas. Então ele tem hidrogênio, ó, hidrogênio e enxofre, que é o S, né? Então somente 2 elementos. Então ele realmente é binário. Ternário. O que vai ser ternário? Agora ficou fácil, né? Ternário 3 elementos. Isso mesmo, exatamente. Ó. 3 elementos. Um exemplo. Vamos pegar ali na nossa listinha. O ácido sulfúrico é um exemplo, tá? Então vamos colocar aqui, ó. H ou ácido nítrico. Vou pegar o ácido nítrico. HN, por enquanto tem o H, o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio. E a quantidade não importa. Terei 3 oxigênios, mas é oxigênio. Então, nesse ácido, ele vai ser chamado de ternário. Ou seja, ele terá o vamos colocar abreviado, tá? Hidrogênio, ele terá o nitrogênio e ainda o oxigênio. Tá? Então, ele realmente é ternário. E por último, o quaternário, ficou fácil agora, né? 4 elementos na sua estrutura. Então, 4 elementos. Beleza? Então, o exemplo é o último que eu coloquei ali, né? O ácido ferrocianídrico, que é justamente aquele último que eu coloquei, que eu vou colocar novamente aqui para você visualizar. Então, aqui pode ser ó, o hidrogênio, aí ligado com 4 deles, né? Não importa a quantidade. Aí você vai ter o ferro, aí entre parênteses, carbono, nitrogênio, e aí fecha o parênteses com 6 aqui. Ó. Tá? Mas isso é o ácido em si. Então, quais são os elementos que estão nesse ácido? O H, tudo letra maiúscula, né? Elementos de letra maiúscula. O H, o F, aí a segunda letra minúscula. O E, aí depois você tem o carbono, e por último, e por último, o nitrogênio. Então perceba que você tem 4 elementos, tá? Então ele é quaternário. Beleza, pessoal? Então, essas classificações aí. Eu vou passar um ácido ali no chat para vocês. Aliás, vou passar aqui mesmo. E eu quero que você classifique esse ácido de acordo com essas 3 classificações que nós vimos. Beleza? Entenderam bem? E aí todo mundo, tá? Todo mundo escreva ali no chat. Tenta fazer meio que junto ali, não espera a resposta não, tá? Vamos fazer assim, ó. Eu vou esperar 1 minutinho, aí depois de 1 minuto, a partir do momento que eu falar já, aí você coloque ali no chat, tá? Eu vou pedir para você, ó, pode colocar, e aí você coloque no chat. Então, esses seriam os ácidos aí, ó. Vou passar 2, tá? Então, HClO4, esse é o ácido perclórico, é o nome dele. Vamos passar mais um aqui qualquer, ó. O H2S. Vamos fazer o exemplo para você. Ó. Eu vou pegar um outro aqui que não seja esses, tá? Para você ver como é que você vai colocar ali no chat. Então, pegar um qualquer aqui, tá? Pegar o H4FeCN6. FeCN6. Então, como é que você vai postar ali a resposta? Você vai colocar assim, ó. São 3 classificações, tá? Então, você faz 3 risquinhos ali, ó. A primeira classificação que nós vimos, qual era? Vamos voltar aqui, ó. Presença de oxigênio. Então, ele pode ser chamado de oxiácido com oxigênio. Hidrácido sem oxigênio. Então, esse primeiro aqui, ele vai ser o quê? Oxiácido ou hidrácido? Então, veja que ele não tem oxigênio, né? Então, ele é hidrácido. Segunda classificação. Quanto ao número de hidrogênios.
Então, ele pode ser monoácido para 1 hidrogênio, diácido, 2 hidrogênios, triácido, 3 hidrogênios, tetraácido, 4 hidrogênios. Então, aqui ele tem 4 hidrogênios. Você olha aqui embaixo, né? Ó, bem aqui que você olha. Então, ele tem 4 hidrogênios. Logo, ele é um ou tetrácido. E a última classificação é em relação ao número de elementos. Tá? Então, o número de elementos, ele pode ser chamado de binário, né, quando ele tem 2 elementos. Ele pode ser chamado de ternário, quando tem 3 elementos. Ou pode ser chamado de quaternário, quando tem 4 elementos. Nesse caso, especificamente, ele tem o H, tem o Fe, né, o H, o ferro, o carbono e o nitrogênio, 4 elementos. Logo, ele é quaternário, certo? Então, ele é quaternário. Então, é assim que você vai fazer para esses outros aí, tá? Então, coloque lá o nome, a fórmula dele e logo em seguida coloque as três outras classificações, beleza? Então, vamos lá para o chat. E nesse exato momento pode começar a pensar, não coloque a resposta ainda. Daqui a pouquinho eu peço para que você coloque a resposta, tá bom? Então, vamos lá. Ainda não coloque, tá? Vou esperar um minutinho e aí pedir para você colocar daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu vou fazer uma atividade online para vocês responderem. Daí vocês não vão poder ver a resposta um do outro, enquanto vocês vão fazendo aí. Vai pensando no seu caderno por enquanto. Já estou fazendo ali um formulário, pessoal, para vocês entrarem. E aí vocês vão responder de forma online. Não coloque a resposta ali, tá, pessoal? Vocês vão colocar a resposta no link que eu vou te mandar agora. Ainda não coloque o nome lá, tá bom? Não coloque o nome lá. Você vai mandar no chat? Isso, vou mandar o link no chat. Só tô preenchendo aqui e já vou mandar para vocês. Ó, então o link é esse que eu estou mandando agora para vocês aí, ó. Vocês vão clicar nesse link e aí vai abrir para vocês a parte de resposta, tá? Então pode clicar nesse link aí, ó, daí já vai abrir o formuláriozinho para vocês, tá? E aí vocês vão colocar nesse formulário, né, nesse link, tá? Na resposta, no lugar da resposta, vocês coloquem ali o que vocês acham, tá bom? Então é só clicar no link, só clicar nesse link, já vai aparecer para vocês ali o questionário em si, que no caso aí são esses 2 ácidos aí que eu acabei de fazer para vocês. Conforme vocês forem respondendo, eu já vou recebendo isso, tá? Eu recebo isso de forma contínua. Então você responde, eu já vou receber. E aí ninguém vai visualizar a tua resposta, somente eu. Tá bom? Então pode preencher lá nesse link, já pode fazer o preenchimento. Professor, não recebi nada, não.
Tá no chat, tá no chat aqui, ó. No chat daqui da nossa aula síncrona. Veja que eu postei lá para vocês. Eu vou postar de novo. Conseguiu visualizar o chat? Conseguiram visualizar? Eu vou colar ele aqui no Paint. Eu vou compartilhar com vocês. Alguém conseguiu, pessoal? Me fale aí, por gentileza. Se conseguiram visualizar. Eu não recebi nada ainda. É no próprio chat. É Luiz ou Bernardo que tá falando? Bernardo. Você está conseguindo visualizar a conversa do pessoal aí? Que ó, a Melissa já está respondendo. É no próprio chat. No próprio chat aqui. Tava... Deixa eu fazer diferente então, peraí. Deixa eu compartilhar o Word, daí você vai conseguir visualizar. Tá conseguindo ver agora, Bernardo? É esse link aqui, Agora, ó. sim. Só que o problema vai ser você conseguir fazer a digitação aí, né? Você consegue copiar esse link aí que tá em destaque? Uhum. Então é só você copiar esse link, jogar no seu... Abrir uma página na internet e jogar esse link e já cai automaticamente. Esse que tá destacado aí, tá? Esse último aí. Esse que tá em negrito aí, ó. Eu vou colocar mais uma lá, né? Que eu coloquei o HCl4. Agora eu vou colocar o Peraí, também. professor, volta lá no link rapidão. Deixa eu terminar de Tá, copiar. vou voltar. Deixa eu fechar aqui, deixa eu ver. Esse último aqui, ó. Conseguiu? E quando vocês abrirem esse link, vocês vão cair nessa pergunta aqui, ó. Inclusive, vou colocar mais uma aqui agora. Então, dê a classificação do ácido. E aí eu só vou mudar aqui o ácido. Por enquanto, só teve um que respondeu ali, ó. Resposta 1, ó. Então, vou colocar aqui agora o outro ácido. H2S. E eu vou deixar a resposta curta também. Então, podem responder lá. São essas duas aí, ó, tá? Ó, por enquanto, que eu sei quem me respondeu por enquanto, ó. Como eu sei na hora. Quem me respondeu por enquanto foi a Melissa, ó. Então, conforme vocês vão respondendo para mim, eu já vou visualizando ali a resposta de vocês, ó. Beleza, pessoal? Conseguiram copiar o link? Vou colocar novamente aqui, ó, o link. A Jennifer não conseguiu, Jennifer? Ô, professor, vê se seu chat não tá no privado. Não, Eu não tô recebendo. que a Melissa conseguiu visualizar? Vê se não tá uma mensagem privada pra alguém só. Não, tá aberto. Deixa eu... Tá, eu vou fazer diferente então, pessoal. Eu vou pegar esse link e eu vou postar no eClass. E aí todo mundo vai ter o acesso. Vou fazer isso exatamente agora. Professor, pode ser que o professor tenha postado ali só para Melissa. Vê se tá marcado todos ali, quando você vai digitar a mensagem, tá escrito em para.
Deixa eu ver. Não, mas parece que tá indo para todo mundo. Ah, tá, verdade. Eu fiz besteira mesmo. Agora vai para todo mundo. Verdade, só foi para Melissa. Por isso que só ela respondeu. Deixa eu copiar novamente aqui, ó. Esse aqui, ó. Agora tá todo mundo visualizando? Aí, agora foi. Ah, agora foi. Eu tinha feito besteira mesmo. Só mandei para Melissa, por isso que só ela respondeu. Então respondam rapidinho ali para mim, são só 2 ácidos. Nós temos 2 aulas hoje, né? Dá para ficar uns 5 minutinhos a mais aí para vocês me responderem. Então clica aí no link, já vai abrir para vocês, daí já me respondam lá. Não esqueçam lá no final colocar uma... Esquece essa camiseta aí, tá? Colocar um comentário, tá? Que é sempre importante aí vocês darem um feedback das aulas. Então no final tá escrito assim, ó, sugestão ou comentário. Escreva aí o que vocês estão achando da aula, como é que vocês estão, tá? E aí a gente consegue... Ninguém vai ver, tá, pessoal, com nome e tudo, somente eu. Então pode ser bem honesto aí, né, nesse sentido, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês para mostrar. Então essa é a tela que eu vou visualizar, ó. Então aqui no final, ó, sugestão, comentário, escreva alguma sugestão aí de como que você está nas aulas de ciências. E como que as aulas estão, né? Se você tem alguma sugestão, alguma coisa, pode escrever lá. Só eu que vou visualizar, tá? Então, por enquanto aqui, ó, só a Melissa, né, que eu tinha mandado para ela, respondeu. Então, vamos ver lá. Estou esperando a resposta dos outros aí também. Vou esperar mais uns 2 minutinhos, tá? Que é bem rapidinho para você fazer. Tirar esse WhatsApp daqui que ele só incomoda. Pronto, então, pessoal? Bom, então esse link está aberto aí, tá? Eu vou ter que sair, que daqui a pouquinho eu tenho aula com o primeiro ano, então já vou preparar o material do primeiro ano. E aí, então, a tarefa de vocês, no caso, né, é vocês preencherem lá esses 2 ácidos aí, de acordo com a classificação, tá bom? Então, não esqueça que eu consigo visualizar, né, quem for me mandando, e eu consigo ver a resposta de vocês também, assim como eu acabei de mostrar, né? Então, novamente, eu vou mostrar. Então, aqui, por enquanto, teve 2 pessoas que me responderam agora. Aí, inclusive, eu vejo até, ó, quantas respostas tiveram, né? Então, quem me respondeu agora foi a Melissa e, por enquanto, vamos ver aqui individual. Melissa e o outro não consigo identificar aqui. Bom, mas depois eu dou uma fuçada aqui para ver quem que me mandou, tá? Não esqueçam do nome, tá, pessoal? O segundo aqui, ó. A Melissa, por enquanto é só a Melissa que me respondeu. Ela me mandou os 2. A Melissa respondeu o primeiro, que estava uma pergunta só, e agora respondeu a segunda também. Ô, professor, é para colocar as 3 respostas, ele é oxiácido, monoácido? Isso, desse jeito que eu acabei de fazer aqui para você, ó. Então você coloca assim, ó. Hidrácido, ternário, quaternário. Tetrácido, quaternário, Tá. para esse ácido aqui, Entendi. ó. Beleza? Então as 3 classificações para esses ácidos aí que eu coloquei. Beleza? Bom, então é isso aí, pessoal. Vou deixar aberto lá o link para vocês, tá? Não vou fechar. E aí depois eu dou uma olhadinha lá para ver quem me respondeu. Não esqueça que essas atividades aí, né, são aquelas atividades que eu falei para vocês que valem algumas notas, tá? Em relação ao segundo bimestre de atividade do E-Class. Toda aula
síncrona, eu vou fazer esse tipo de atividade. Tá? Então, seria legal você não estar faltando nas aulas síncronas, justamente que essas atividades aí vão ser ao vivo, né? Vão ser no momento da aula. Tá? E é essas que eu vou considerar depois para nós fecharmos alguma nota referente ao E-Class. Beleza? Então, até a próxima, pessoal. Boa aula para vocês. E aí eu fico esperando a resposta dos posteriores, vai ficar aberto o link. Grande abraço. Deus abençoe vocês. Até mais. Até mais.